o Deus do impossível. E eu gostaria de ler junto com os irmãos em Gênesis, capítulo 18. Gostaria que você abrisse sua Bíblia e acompanhasse comigo, do versículo 1 até o versículo de número 14. Gênesis 18. Amém? Está no telão também, os irmãos podem acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. O relato dessa palavra diz: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até ao chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho, e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e os serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dela. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Amém? Eu gostaria de me ater nessa parte do versículo 14, irmão. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Glória a Deus. Na realidade, eu gostaria de levar você a imaginar o que eu imaginei e a ver o que eu vi. Quando eu comecei a ler essa parte da palavra de Deus, eu fiquei imaginando Abraão, a tenda de Abraão, a tendinha lá onde ele habitava, uma terra chamada Manre e uns pés de carvalhos. E ele está sentado, eu acho que poderia ser numa rede, numa cadeira. Se existisse cadeira naquela época, eu não sei onde eles sentavam. Mas eu fico imaginando Abraão sentado, bem à vontade, como um filho de um pai poderoso, sossegado, tranquilo, sem se preocupar com nada, porque tudo estava em ordem, a casa estava bem, os filhos estavam bem, os seus negócios estavam bem. Então ele estava ali, a Bíblia diz, no horário mais quente do dia. E eu imagino que seja o meio-dia. Talvez tivesse acabado de se alimentar, não sei. Mas ali, de repente, ele tem uma visão e ele vê 3 homens, 3 senhores, debaixo daqueles carvalhais. Você consegue ver a imagem de Abraão naquele lugar e enxergar 3 senhores debaixo daquelas árvores se refrescando? E depois disso, eu consigo ver como Abraão foi de uma não sei se é essa palavra, de uma hospitalidade, né? de uma grandeza de hospitalidade.
Porque a Bíblia diz que ele se levantou, quando ele avistou aqueles senhores, correu até eles e se curvou diante deles. Ali eu vejo que Jesus estava presente ali. Não era só homens, não era anjos, o próprio Deus estava presente ali. Porque a Bíblia diz que anjo não recebe adoração. Todas as vezes que um anjo veio trazer o recado de Deus e que o homem se prostrou diante dele, o anjo disse: levanta-te, porque não recebo honra, honra só a Deus. E a Bíblia diz que quando ele se curva adorando, esse Senhor recebe adoração. Deus estava ali. E o Senhor me trouxe no meu coração nesta noite, irmão. Nós estamos na casa de Deus. Eu não sei como você preparou o teu coração, eu não sei como você preparou o teu espírito para vir à casa do Senhor nesta noite. Se você se preparou para louvar, adorar, para ouvir a voz do Senhor falar contigo. Mas de uma coisa é certa: Ele está neste lugar. Aqui não tem carvalhais, mas Deus está presente neste lugar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes no nosso meio. Aleluias. Olhando para você. E você pode olhar para Ele. E você pode sentir Ele. E você pode se curvar diante dEle. E você pode adorar a Ele. E você pode oferecer a Ele aquilo que você tem de melhor para oferecer nesta noite. Irmão, eu fico imaginando que delícia ser visitado por Deus. Que honra. Tinha muitos moradores. Tinha muitas pessoas na terra naquela época. Deus escolheu Abraão, a casa de Abraão. Irmãos, a terra está lotada, está cheia de pessoas. Mais de 7 bilhões, é isso aí? 7 bilhões? Nós somos privilegiados. Nós estamos na presença de Deus. Deus está neste lugar, meu irmão. Deus veio nesta noite, neste lugar, somente para abençoar a tua vida. Talvez trazer uma direção, talvez tocar algo em tua vida que precisa ser tocado. Deus está neste lugar. Deus quer falar contigo, quer ouvir o que você tem para falar a Ele. Amém? E seguindo o texto, quando Deus começa a falar com Abraão e dizer a Abraão que ele iria cumprir uma promessa que ele havia feito há 25 anos atrás a Abraão, porque lá no capítulo 15 relata quando Abraão solicita a Deus um herdeiro e Deus diz: darei um herdeiro que vai sair de ti, que sairá de dentro de ti. Então esta promessa no coração de Sara, no coração de Abraão, talvez estivesse esquecida, talvez estivesse meio que apagando-se. Aliás, Abraão, juntamente com Sara, até tentaram dar uma ajuda a Deus, vamos ajudar a Deus a cumprir essa promessa. E Sara pega a sua serva e dá a Abraão para que ele coabitasse com a sua serva e tivesse filhos, para que tivesse herdeiro. Não faça isso, irmão. Nunca tente ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Dá tudo errado. Deixa Deus cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir. No tempo de Deus, os teus olhos verão aquilo que Deus tem prometido para você nesta terra. Amém? E aí então Ele começa a falar com Abraão. Eu dizia: Abraão, aqui no versículo 13, 12, aliás, 12 não, versículo 10, e diz assim: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara sua mulher terá um filho. E Sara então estava ali no cantinho dela ali, lá dentro da tenda, mas estava as antenas ligadas, com os ouvidos bem antenados, ouvindo a conversa. E a Bíblia diz que ela riu. E ela pensou. Ela riu e depois ela pensou. Deus é aquele que vê aonde ninguém vê. Deus é aquele que consegue ler pensamento. E Deus diz assim para Abraão: Abraão, por que Sara riu? Só porque já passou os dias dela ter idade de mulher, gerar filhos, passou esse tempo, e porque você está idoso, ela riu? Ela acha que existe algo que seja impossível de eu fazer, de eu realizar?
E o que o Espírito colocou no meu coração nesta noite, irmãos, é o seguinte, né? Ou em qual área, ou em que situação, Deus realmente, Ele é um Deus que pode realizar coisas impossíveis na tua vida. Quando Deus é o Deus do impossível na tua vida? Porque Deus, Ele não diz para Abraão, eu sou o Deus do impossível. Ele diz assim, porventura, existe alguma coisa impossível que eu não possa fazer? Ele faz uma pergunta a Abraão, ele faz uma colocação a Abraão. E essa pergunta, ela chegou ao meu coração e eu repasso a vocês. Existe algo na tua vida, algo que existe, que você esteja esperando, que Deus não é poderoso para realizar, meu irmão? Existe alguma coisa que Deus não tem condições de realizar, que é impossível dele fazer? Deus fez essa pergunta para Abraão. Imagina que Sara ficou ali, toda meio envergonhada, tentou mentir, né? Não, eu não fiz o que eu quis dizer. Foi isso sim. Ela duvidou no coração dela. Existe aqui, irmão, dois espíritos: o espírito da dúvida e o espírito da fé. Veja, na presença de Deus, Deus presente, e o espírito da dúvida agindo. E a maioria das vezes acontece isso conosco, na casa de Deus, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar com o Senhor. Quantas vezes nós, na presença de Deus, o espírito da dúvida vem, rouba a promessa que Deus libera para as nossas vidas, e nós não avançamos, e nós não vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Abraão, Sara, tem algo que eu não possa fazer? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Eu gostaria de ler uma ilustração que diz que um jovem servindo ao exército era constantemente humilhado pelo seu superior por ele ser cristão. Então ele era humilhado, zombavam dele, né? Tentavam a todo custo denegri-lo, diminuí-lo. E certo dia esse superior chamou toda a sua tropa, todo o exército, reuniu todos e falou assim: hoje nós vamos humilhar mais uma vez esse crente aí. Chamou ele, disse assim: olha, está aqui a chave, está ali o jipe, eu quero que você dirija esse jipe, tire ele daqui e coloque ele lá na frente. E o jovem olhou para o capitão e falou: mas meu senhor, eu não sei dirigir, eu não sei como é que faz isso. Aí ele aproveitou mais ainda essa deixa. Não, mas você diz que serve um Deus que é todo poderoso, que pode todas as coisas, é um Deus que faz todas as coisas. Pede a Ele, diga a Ele para dirigir o carro por você. E o jovem, todo sem graça, mas com fé, pegou aquela chave e começou a orar a Deus. Orou a Deus, apresentou aquela situação, entrou dentro daquele jipe, colocou a chave, ligou o carro, ligou o jipe, saiu com o jipe direitinho, estacionou, né, todo feliz, estacionou o jipe, nem ele acreditando naquilo que tinha acontecido. E de repente, quando ele sai do jipe, ele vê aquele monte de homens, aquele exército de homens, o capitão, todos eles chorando, e ele sem entender o que aconteceu, só porque eu dirigi até ali. E aí ele perguntou: o que aconteceu? E o capitão disse: nós queremos servir esse Deus, nós queremos esse Deus que você disse que é todo poderoso. Ele falou: mas por quê? Só porque eu dirigi? Ele falou: não, vem cá, abre o capô desse jipe. E ele abriu o capô daquele jipe, e quando ele olhou, não tinha motor. Então eles entenderam, irmão, Deus é Deus de coisas impossíveis. Isso é uma ilusão, é uma ilustração, mas para você entender que ainda que falte motor no carro, o carro anda. Ainda que falte, irmão, circunstâncias humanas, Deus faz acontecer. O que eu quero dizer nesta noite é que nós estamos entrando num ano novo. É o ano da dupla porção. É o ano, meu irmão, minha irmã, de nós olharmos para frente e desejarmos que as promessas de Deus se cumpram todas em nossas vidas. É o tempo de nós olharmos e enxergarmos o que Deus tem para nós. É o tempo de você olhar, irmão, e ver o que Deus tem para você nesta terra. Aleluia. Nós sabemos, irmão, que quando você olha para trás, de repente você se sente frustrado, enfraquecido,
por causa de lutas, de adversidades, tantos problemas. Às vezes recebeu sim promessas, e ela ainda não se cumpriu, e talvez isso, devido aos ataques de Satanás na tua mente, tem te enfraquecido, tem te feito recuar, parar, e você já não consegue mais caminhar, está fraco. Eu te convido a entrar em 2013 diferente. Olhe para frente, olhe para frente. Deus tem porção dobrada para você este ano, irmão. É dupla honra, é Deus trazendo o melhor desta terra para você. Deus quer te ver vencendo, Deus quer te ver você glorificando o nome dEle, Deus quer ver o nome dEle sendo glorificado através da tua vida. É ano da tua empresa, bombar. É ano da tua vida nas escolas bombar, jovem. É ano de os irmãos e as irmãs vendo os seus casamentos, a sua família sendo restaurada, sendo transformada pelo poder de Deus. É isso que Deus tem para nós neste ano, irmão, não é menos do que isso. Quando nós falamos de fé, irmãos, você olha e não vê nada. A fé é isso, você não enxerga, você não vê. Quando nós falamos de qualquer coisa, de qualquer objeto, você vê, você enxerga. Mas fé você não enxerga, irmãos. Fé você não enxerga. Você crê. Você crê. Abraão, Sara, existe alguma coisa impossível para mim? Deus fez esta pergunta e precisava de uma resposta. Quantas vezes, irmão, Deus quer fazer algo nas nossas vidas e nós permitimos que as dúvidas, que as dificuldades deste mundo venham e roubam a bênção de Deus. A palavra do Senhor diz também no livro de Lucas, eu gostaria que você abrisse lá, Lucas 1, 37. Este versículo é muito parecido com essa mesma palavra que o Senhor falou a Abraão. Porém, em épocas diferentes, tempos diferentes, porém, cumprindo a promessa que Deus havia feito também a Abraão, a uma pessoa diferente. Deus, a Bíblia relata que Deus visitou uma mulher chamada Maria. Ela era jovem, apenas desposada, nunca havia tido relacionamento. Ela recebe a visita também de um anjo, do anjo de Deus, e esse anjo traz uma mensagem de Deus a ela, e diz assim: Maria, Deus te escolheu dentre todas as mulheres, tu és a agraciada, tu és aquela que Deus escolheu para cumprir a sua promessa. Deus enviará, ou Deus fará que você gere e tenha um filho, e esse filho se chamará Jesus. Ela recebe aquela palavra, ela olha para o anjo e fala assim: mas espera aí, será isso possível? Olha o que ela diz aqui no versículo 34. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. Como é que eu vou ter um filho se eu sou virgem? Pode, irmãos, alguém ter um filho sendo virgem? É impossível. A cabeça dela foi a mil. Que negócio é esse? Com quem que eu estou lidando? Quem é esse Deus? Uma coisa é certa, irmão, não tenta entender Deus. Uma vez eu li um livro, e uma frase do livro dizia assim: milagres você vive, não se explica. Sobrenatural de Deus, andar em fé em Deus, ver o sobrenatural, o impossível de Deus acontecer, irmão, não tem explicação, é inexplicável. Deus vem e faz, a nossa cabeça não entende, mas o importante é que Ele vem e faz. Você tenta imaginar com a sua cabeça, arquiteta os planos: eu vou fazer assim, vai ser assim. Deus, a minha bênção vai ser desse jeito, eu vou economizar o dinheirinho aqui, vou guardando todo mês, e eu vou lá comprar minha casa, meu carro. Você vai arquitetando, fazendo os planejamentos, e aí a gente vai como que traçando, ou ensinando a Deus como fazer aquilo, não é assim? Poxa Deus, se o Senhor fizer assim, meu marido vai ser transformado, meu filho vai sair das drogas. Se o Senhor fizer desse jeito, se o Senhor fizer Não, irmãos,
quando nós queremos o milagre de Deus, quando nós queremos o Deus do impossível se apresentando nas nossas vidas, nós precisamos entender uma coisa: é do jeito dele. Só levante as mãos e fale: eu recebo o Senhor, venha do jeito que vier, mas eu quero o milagre de Deus na minha vida, eu quero viver o impossível de Deus. É desta maneira, irmãos. Maria não entendeu, ficou meio que confusa, mas como é isso? Aí o anjo já foi logo dizendo: olha, virá sobre ti o Espírito Santo, soberano, e ele vai te envolver, e ele vai colocar em ti uma semente, e você vai gerar e dar um filho. Glória a Deus, até aí tudo bem. Mas e depois? Realmente ela engravidou, ficou gestante. Como explicar isso para o marido dela? Para o noivo, não era nem marido ainda, era noivo. Como explicar isso para o pai, para a mãe, para a vizinhança, que era terrível, já pegava pedra para apedrejar? Irmão, não importa, eu não sei como, eu não sei se vão pegar pedra, se vão me acusar, o que vão fazer, mas de uma coisa eu sei: em 2013, o Deus do impossível vai entrar na minha vida, vai fazer coisas que eu não vou entender, mas vou glorificar o nome dele, eu vou atingir um objetivo, porque o Deus do impossível vai agir na minha vida. Aleluia. É tempo de nós permitirmos que Deus haja nas nossas vidas. É tempo, meu irmão, minha irmã, de você alcançar aquilo que você não alcançou ainda. É tempo de você crer, é tempo de você lutar contra a sua limitação, contra a sua pequenez, e deixar o impossível acontecer na tua vida. Creia, então somente creia, não deixe as coisas deste mundo roubar aquilo que Deus tem para você neste ano. Amém? Quantos sonhos, quantas promessas, quantos projetos, filhos, família. Em quantas vezes nos encontramos em situações tão difíceis, irmãos, situações que já não estão mais no nosso controle, situações que a gente luta, e a gente não consegue ver melhora, solução. Eu digo uma coisa para você, irmãos: é tempo de você, na sua tenda, aguardar a visita do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluias. É tempo de você receber a visita do Deus poderoso, do Deus do impossível. É tempo de você clamar e Ele vai vir até você. É tempo de você entender uma coisa: Deus está pronto para te abençoar. Deus está pronto para te colocar num novo nível, numa rocha um pouco mais elevada, numa dimensão mais alta. É tempo de Deus exaltar você sobre esta terra, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo da Igreja Comunhão Cristã Aba em Osasco fazer a diferença, irmãos. Não é porque nós temos um Deus melhor do que as outras igrejas, não, irmãos. É porque nós temos um povo aqui que crê no Deus do impossível de forma diferente. É um povo que acredita que Deus age de forma diferente, não depende da gente. Nós estamos à disposição de Deus, dizendo: Deus, vem e faça. É tempo da nossa igreja, irmãos, começar a colher o melhor desta terra. Quando o anjo visitou Maria, ele fez uma pergunta. Aliás, Maria fez uma pergunta: isso é possível? Ele disse para Maria assim, olha, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Para Abraão ele diz: Abraão, tem alguma coisa que eu não posso fazer, que é impossível para mim? Para Maria ele diz assim: nada é impossível para Deus. Duas situações, irmãos. A Bíblia fala de várias situações. Fala de um tal de Davi que derrubou um tal de gigante. Vocês conhecem essa história? Fé pura, irmãos. É fé pura, irmão. Como é que uma pedra derruba um gigante? Pega uma pedra, taca na cabeça de um homem normal, você vai ver, o máximo que é cortar ali, fazer um cortezinho. É fé pura. Não é a pedra que vai derrubar o gigante, não. É Deus, é a mão de Deus. Esse gigante não vai aguentar a mão de Deus. É tempo da igreja não dar ouvido para os 10 espias que contaminaram toda a terra, dizendo que havia gigantes, que era impossível de conquistar aquela terra,
que a terra era boa, mas era impossível. Não, irmão, vamos dar ouvido para os dois. É tempo de dar ouvido para Josué e Caleb. A terra é boa, mana leite e mel, tem gigante sim, e Deus vai, que nos prometeu essa terra, vai derrubar os gigantes, e nós vamos conquistar tudo. Não importa, irmão, o tamanho do gigante que vai aparecer, não importa quem vai vir na frente, qual é a situação que você vai enfrentar, importa que Deus vai te fazer vencedor. Aleluias, glória a Deus. Porque para Deus nada é impossível. E eu gostaria que você colocasse isso no teu coração neste ano de 2013. Em cada dificuldade, com filho, com esposa, com casamento, com empresa, com carro, com finanças, com, sei lá, com qualquer situação que você enfrentar, lembre-se deste versículo: porque para Deus nada é impossível. Eu vou lá para debaixo dos carvalhais, porque eu vou encontrar o Senhor, eu vou falar com Ele, e Ele vai me ajudar, e Ele vai fazer a diferença. É tempo, meu irmão, minha irmã, de nós entrarmos em 2013 com a cabeça mudada. Esquece 2012, passou. Eu digo para você uma coisa: colhi muito em 2012, irmão. Eu colhi muito, Deus me abençoou, e eu sei que só não colhi mais porque culpa minha, totalmente minha, mas eu vi a mão forte de Deus, e eu estou com uma expectativa para 2013, você não tem noção. Estou que nem Caleb, pode passar mais uns anos, mas eu estou aqui, Deus, estou pronto, pode mandar a benção que é minha. Eu quero entrar na terra, eu preciso entrar nesta terra, Deus, eu preciso experimentar o que o Senhor disse, que tem leite, tem mel, tem o melhor nessa terra, e eu quero isto, eu preciso experimentar isto. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Eu gostaria que desafiar você nesta noite a se posicionar de uma forma diferente. Irmãos, não é qualquer coisa que pode te deixar em casa não, irmãos. Não é qualquer grito que vai te prender em casa. Não pode, irmãos. Não troque a tua promessa. Não troque, não abra mão. Deus é fiel, não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Não troque. Está difícil? Ore. Está difícil? Ore. Está difícil? Cante louvores. Está difícil? Glorifique. Está difícil? Marche. Porque o Deus do impossível te escolheu para te exaltar nessa terra. Eu vejo aqui Deus se apresentando a Abraão, que já o conhecia como Deus provedor, o Deus que provia as coisas. Abraão já conhecia Deus, porque alguns capítulos antes ele havia dado dízimos. Lembra? Ele se encontra com Melquisedeque, entrega os dízimos, as ofertas. E ele sabia que o Deus que ele servia era Deus da provisão. Ele sabia que ele era o Deus da batalha, que ele poderia entrar na batalha, que Deus ia pelejar por ele. Agora ele estava conhecendo, Deus estava se apresentando a ele: eu sou o Deus do impossível, Abraão. Eu sou o Deus do impossível, Abraão. Deus nesta noite se apresenta a mim e você, irmão, e diz assim: ó, eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus do impossível, meu filho, minha filha. Eu sou o Deus de coisas impossíveis. Nada é difícil para mim. Não existe nada impossível para mim. Deus se apresenta a você nesta noite como o Deus do impossível. Amém? Você crê? Você crê? Você recebe essa palavra no teu coração? Você crê que você vai viver um ano de 2013 diferente? Vai passar por cima de tudo, irmão. Não é de todas as pessoas, nós não vamos passar por cima de ninguém. Nós vamos passar por cima de todas as dificuldades, todos os inimigos. E nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que você guarde essa palavra no teu coração. Não importa se você vai enfrentar gigantes, se você vai ter um mar bravio na tua frente, se você vai passar dificuldades de alimento, se você vai enfrentar alguns faraós, não importa. O Deus que você serve é maior e já te deu a vitória. Você vai, meu irmão, minha irmã, até aonde a tua fé alcançar. Amém?
É por isso que alguns alcançam mais do que outros, por causa da fé. A tua fé, ela vai te levar até onde ela alcançar. Então em 2013, que a tua fé seja muito grande. Eu desejo no meu coração que a tua fé seja sobrenatural neste ano, e que você vá muito longe, em nome de Jesus, que você conquiste muito, que os testemunhos neste lugar sejam testemunhos grandiosos para a glória do Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado através da vida de cada um de vocês, que o nome do Senhor seja conhecido nesta cidade, que pessoas sintam desejo de receber esse Deus, que pessoas vejam a tua vida e desejem servir também a este Deus, não por aquilo que você vai falar, mas por aquilo que eles vão ver Deus fazendo na tua vida. Amém? O meu desejo é que a tua fé te leve muito longe, irmãos. Portanto, a Bíblia diz: se te faltar fé, peça a Deus que Ele te dá. Amém? Então essa é a palavra que Deus gerou no meu coração. Eu gostaria que você se colocasse de pé.